Neivaldo Carvalho, e que, dentre as atividades de uma entidade de classe, que é a Associação Comercial Cultural e Industrial de Veranópolis, é proporcionar ações nas diversas áreas. E uma das áreas em destaque nesta semana é transformação em marketing digital. Neivaldo, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia às meninas, aos meus colegas de bancada nesse momento, Carlos e Felipe, e aqueles todos que nos ouvem. Marco, acho que poderíamos fazer quantos minutos nós temos aqui para fazer um histórico? Dois. Dois é pouco. Mas vamos lá. Mas vamos trabalhar. Mas a tua capacidade de síntese é impressionante. Discernimento menos, né? Mas síntese bom. Marco, é o seguinte, a gente levantando questões e que nós fazemos sempre com nossos associados, afinal de contas a nossa associação ela está voltada ao nosso associado, e sempre procurar alternativas, buscar soluções para as demandas que surgem no dia a dia. E uma delas é que nós estamos trabalhando aí já desde o início do ano, mesmo antes, quando eu não era o presidente, quando eu não estava presidente ainda, como tu disseste, né? Na presidência da Rúbia, a gente já tinha começado a levantar algumas demandas e uma das principais elencadas pelos comerciantes era a questão da venda digital, venda online, que crescia muito e diminuindo com isso a venda no balcão. O que nós podemos fazer para resolver esse assunto? Depois de muitas reuniões, conversas com os próprios associados, com a diretoria, chegamos à conclusão que esse mercado digital ele não tem volta. Ele vai... tendência é cada vez crescer mais e nós não podendo impedir esse crescimento, que não depende de nós, depende sim do consumidor e não de quem está fabricando ou vendendo ou prestando serviço, vamos trabalhar então para o nosso associado para fortalecer ele na questão digital. Esse é o nosso intuito principal com essa palestra e agora, enquanto pensava aqui, dizia assim, vamos criar até uma coisa, nós vamos desvendar os mistérios digitais com essa nossa palestra amanhã e a gente já convida e convoca todos os nossos associados, e inclusive não associados, poderão participar também, um evento gratuito, para estarem conosco amanhã das 8, a previsão é das 8 às 10 da manhã. Porém, vai depender também das demandas, das dúvidas surgirem lá, porque os nossos palestrantes, eles estarão disponíveis para responder todos os questionamentos e demandas que surgirem lá durante o evento. Então, a ideia nossa é essa, é fortalecer ou desvendar alguns mistérios desse mundo digital, transformando o físico em digital e assim por diante. É bem amplo, por isso que eu te perguntei quanto tempo nós teríamos. Eu poderia falar aqui por uns 40 minutos, mas eu sei que o tempo da rádio é curto. Neivaldo, e é um terreno que muitas pessoas não sabem pisar ainda. Certo. É um terreno que precisa ser preparado para que o comerciante, antes habituado a um modelo, se adapte a esse novo modelo. Aí, Neivaldo, eu vou pedir aqui para o Felipe Gaspareto e para o Carlos Leon, que são da V4, né? São sócios da empresa V4. Que terreno é esse, Felipe? Obrigado pela presença aqui na rádio. Que terreno é esse que mundo é esse que a gente não está tão acostumado? Se pedir para o meu filho, ele vai me dizer. Tem 12 anos. Agora, a grande massa, né, a maioria das pessoas não tem muita noção. Compra, mas não tem muita noção do que tem por trás de tudo isso. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Só para esclarecer, antes da gente começar a explicação, amanhã vão ser 2 palestras, tá? Então, são 2 empresas. Eu sou um dos sócios da V4 e o Carlos tem a BeUp, que é focada em transformação digital. Então, a gente vai trazer a transformação digital e o marketing digital. Tá. Você é marketing digital. Marketing digital e o Carlos é transformação digital. Como as empresas fazem essa transformação em processos, tá, agora outras frentes. Eu vou pegar primeiro o Carlos. Até vai ser a ordem da palestra. Porque o Carlos vai nos dizer transformar digitalmente. Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado a vocês e obrigado também aos ouvintes que nos ouvem. Em termos gerais, a gente observa que o primeiro passo é a gente fazer uma mudança cultural, né? A gente está acostumado a trabalhar no modelo, as pessoas estão acostumadas e toda mudança, ela sempre gera complexidade para as pessoas. Mesmo se a gente quer adotar como humanos novos hábitos, nos leva à mudança e, posteriormente, resistência. Quando a gente olha para a transformação digital, existe sim um mundo de resistência
para as pessoas, né? Mas que, de uma ou outra maneira, quando a gente coloca a tecnologia como um aliado, como um complemento, a gente começa a observar ela de uma maneira diferente. Né? Então, esse mundo que teu filho conhece, que as pessoas mais novas também, inclusive que eu, já conhecem, estão habituados a trabalhar, eles nasceram já com isso, né? Para a gente é entrar dentro de um contexto que até então está sendo muito novo. E o primeiro passo é mudar culturalmente a nossa visão sobre a tecnologia. Ela não vem para tirar das pessoas coisas, ela vem para complementar. E aí nós, amanhã no nosso evento, vamos proporcionar um pouco de informação sobre como que a gente vê essa tecnologia que para as pessoas mais novas é tão normal e tão cotidiana como o nosso aliado para poder transformar e melhorar nosso dia a dia e nossos negócios. Tá, é transformação digital. Como é que se transforma? Me dá um exemplo prático aí, para nós não ficar no mundo, né, da teoria. Claro. Não, transformação digital é a gente observar os processos que a gente tem no dia a dia, né? Coisas cotidianas que acontecem no dia a dia, que muitas vezes a gente faz manualmente e que está acostumado a fazer manualmente. Então, vou dar um exemplo. Numa organização, já falando de organização mesmo, que é grande parte do nosso foco, eu posso fazer um processo manual no Excel para fazer alguma fórmula, algum tipo de gráfico, mas existem tecnologias que eu posso montar um gráfico um pouco mais elaborado, com uma interface muito mais amigável, do que ficar, por exemplo, construindo isso manualmente todo dia dentro de um Excel. Então, a maneira como a gente transforma digitalmente, por mais que o Excel ele seja uma forma digital de você ver as coisas, é você poder evoluir em tecnologias que permitam que te facilite, por exemplo, visualizar os gráficos. Então, imaginemos um painel aqui onde a gente consiga observar a quantidade de pessoas que estão neste momento acessando o Facebook para ver a nossa entrevista, a quantidade de pessoas que estão dando like, por exemplo, nos posts da rádio. Esses tipos de painéis mais gráficos, por exemplo, é uma maneira de a gente tecnologicamente visualizar melhor alguma coisa que manualmente estamos acostumados a fazer. Então, transformar é justamente sair do manual, por exemplo, do automático manual que acontece para digitalmente usar essas tecnologias para poder visualizar melhor. E de nada adianta ter e não conseguir divulgar, né, Felipe? Aí é que vem pegar esse link aí, né, Felipe? Total, é aí que entra a nossa parte, que é o marketing digital. E a V4, o nosso foco é trazer vendas. Tá? Então, a gente usa o marketing como um caminho, um processo para gerar novas vendas. E, como o Neivaldo comentou, hoje em dia o digital ele é um caminho sem volta. E nós tivemos o advento da pandemia que acelerou em muito um processo que ele vinha acontecendo, mas não da forma... Mas era mais tímido, entre aspas. Isso aí, né? Ele vinha caminhando a passos tímidos, mas a pandemia acelerou muito. Então, esses 2 anos que nós tivemos, o formato da gente se comunicar mudou. Todo mundo foi para o digital, independente do segmento, porque quem não foi naquele primeiro momento não tinha uma outra forma de se comunicar com os clientes ou de gerar vendas. E agora nós passamos, sim, essa onda da pandemia, porém ficou esse legado do digital e essa globalização, onde eu posso ter a minha empresa. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa unidade da V4 em Veranópolis, nós temos 5 clientes americanos que nós atendemos e demais clientes no Brasil todo. Então não existe mais barreiras. Né? Os nossos investidores, que é como nós chamamos as pessoas que trabalham na nossa unidade, são do Brasil todo. Tem um gestor de tráfego do Piauí, que trabalha com a gente, tem gente de São Paulo, Santa Catarina, e os clientes são do mundo todo. Então não existem mais barreiras. E é isso que a gente vai trazer amanhã. Tá. Eu preciso compreender, Neivaldo, que o concorrente do comércio de Veranópolis, que é o que a gente apoia, comércio de Veranópolis e da região, são as grandes redes que vendem pela internet. Até outro dia nós discutimos aqui na rádio, né? Como é que é? Mercado Livre. As gurias até sabem mais aí. Quem mais? Tem muitos, Amazon e outros. Amazon, Shopee. Shein. Centenas, se nós começarmos centenas, a buscar aqui, vamos longe. A nossa ideia, e isso fortalece a vinda aqui na rádio, é nós valorizarmos quem gera emprego aqui, quem paga aluguel aqui, quem emprega aqui, para que eles também tenham essa dinâmica de venda, claro,
né, para fomentar o comércio local. Marco, eu preciso fazer uma retrospectiva bem rápida também, que é o seguinte, ó, por que surgiu isso aí? Nós estamos com a campanha em pleno andamento já há bastante tempo, eu falo alguns meses, tá? Que vocês já devem ter visto por aí, sou daqui, invisto aqui. A tendência nossa é realmente fortalecer o nosso comércio, nossa indústria, nossa prestação de serviços de Veranópolis, tá? Esse é um dos pontos. Combater todos essas grandes empresas que fazem esse comércio digital é uma coisa que, obviamente, nós não vamos Porque elas conseguir, são tá? mundiais, eu acho, né? Sim, E São assim, mundiais, uma né, coisa que eu não foi combinada com os nossos palestrantes aqui, mas isso é uma definição minha, e eu acho importante, viu que eu falei no começo ali, em desvendando mistérios, tá, de tecnologia. Eu vou usar um exemplo simples, pegando uma das alternativas que o Carlos usou, por exemplo, tirar do manual e botar no digital. Um exemplo simples, por exemplo, tu vai fazer uma conta lá, tu tem que somar o teu caixa, por exemplo, durante o dia, tu vai somando com a caneta, antigamente era feito assim, 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, e tu vai somar ali o total. Se tu pegar um Excel, pode ser muito estranho para quem nunca usou, mas se tu desvendar o mistério, que é simplesmente botar a pessoa na frente e mostrar que se tu digitar dentro de uma célula 1, dentro da outra célula 2, ele vai autossomar automaticamente. Autossomar automaticamente é uma redundância, mas eu acho que deu para o pessoal entender. Então, é esse tipo de coisa, desmistificar esse tipo de mistério, que o digital ele é muito mais fácil do que parece ser. Ele só parece difícil porque ele é desconhecido. E tudo que é desconhecido nos amedronta. Nos amedronta, deixa eu voltar aqui para o Felipe e para o Carlos. E também, Neivaldo, porque nós não podemos exigir a CIV, não pode simplesmente jogar a cobrança em cima dos seus associados. Olha, vocês se modernizem. Não, você tem que entregar ferramentas para essa modernização. Nós temos que oportunizar. Tá? Vamos entregar as ferramentas. E é isso que vocês vão apresentar amanhã. Porque cada caso deve ser um caso, né? Cada circunstância, cada situação é uma situação. É isso, né, Carlos e Felipe? Sim, e justamente por isso que a gente, amanhã na nossa palestra, vai abordar muito o assunto de mudar o mindset, mudar a mentalidade. Tudo parte a partir disso, né? É o começo. Depois a gente vai nas vendas online, já quando a gente começa já a adaptar as coisas. O começo é a gente poder mudar essa mentalidade. Então, bem como você falava, todo caso é diferente, nem todo mundo vai estar aberto para ouvir, ou talvez as pessoas estão lá para tentar começar a conhecer um pouco as coisas. Então, vamos falar sobre mudar a mentalidade, sobre ver a transformação como o aliado que eles precisam para poder alavancar suas vendas, para reduzir seus custos, por exemplo, gerar mais lucratividade, né? A gente estava falando sobre aquelas globais, né? Uma Amazon da vida, Mercado Livre, que são empresas que estão extremamente constituídas, cujas operações são extremamente tecnológicas, mas uma coisa é certa, é que eles fazem isso por um simples motivo, satisfazer o cliente. E para satisfazer o cliente, a gente também pode, no mercado local, fazer isso, né? Olhando para essas tecnologias para fazer uma satisfação do cliente e dar uma experiência muito melhor para eles. Então, pode ter uma Amazon que, claro, oferece milhões de benefícios, frete grátis e um monte de coisas. Mas o foco deles é, de fato, satisfazer a pessoa que está comprando, reter ela para que ela volte de novo a comprar. A gente pode fazer isso também aqui localmente com essas ferramentas tecnológicas que a gente tem e uma série de ações também que o Felipe pode explicar muito melhor também que aconteceriam tecnologicamente. Felipe, se alguém perguntar, tu trabalha com o quê? Com marketing digital, o que é isso? O pessoal não pergunta? Pergunta. Hoje em dia já desmistificou um pouco, mas ainda é algo complexo de explicar. Eu fiz uma janta com uns amigos meus e teve um deles no final de semana que ele falou assim, eu ainda não entendo direito o que vocês fazem. Tá? Então, é complexo. Mas eu queria pegar o gancho do Carlos, falando do comércio local, porque eu vejo que é um dos grandes focos de amanhã. Porque o que acontece? Essas empresas que vocês trouxeram, a Shopee, a Amazon e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes a questão de preço e tudo isso aí pega muito pesado, porque eles são empresas globais. Mas o que acontece? O que a gente fala muito na V4? Nem todo mundo vende na internet, mas hoje em dia todo mundo usa a internet para vender. Tá? Então, qual que é a vantagem que as lojas de Veranópolis levam? Elas podem usar a internet, usar o digital, o Instagram, o Facebook, para divulgar os produtos, para se comunicar com os clientes
E ainda elas têm o benefício do cliente poder ir na loja, experimentar o produto antes de fazer a compra, que é algo que essas lojas não têm. Tu tem que comprar depois que chegou na tua casa, tu vai saber se serviu ou não. Então, é aí que muda o que o Carlos falou da mentalidade, que eles não precisam ter um e-commerce, elas não precisam necessariamente vender na internet, mas elas têm que sim usar a internet para vender. É isso que nós, como V4, auxiliamos as empresas nesse processo de como eu vendo através da internet. Marco, não sei se tu ia me questionar alguma coisa agora, mas vou me antecipando aqui. Uma coisa muito importante nesse momento também, de deixar claro, nós estamos falando aqui, basicamente, falamos de mercado, de comércio online. Porém, a CIV, ela vê o seu associado como um todo, e nós temos aí praticamente 4 ou 5, pode dizer, categorias de associados. Nós temos indústria, comércio, prestação de serviço, profissionais liberais e pessoas físicas que podem se enquadrar nesses dois. Todo o nosso associado pode usar o marketing digital e a transformação digital primeiro, né, depois o marketing, obviamente, para todos. Hoje nós estamos falando de comércio, tá? Mas a nossa palestra, o nosso trabalho é para todos os nossos associados, porque seja qual for a profissão, tu tem que aparecer na mídia. E quando a gente fala em mídia, podemos falar em português, na média, né? Tu aparece na tua imagem para todos os públicos. Sem o mundo digital, tu não consegue fazer isso hoje. Mesmo usando os nossos métodos mais antigos, a rádio, o jornal, não que a rádio seja antiga, pelo contrário, a rádio evolui muito, mas antigamente era usado só esses meios, né? Ou seja, hoje a gente ampliou os meios, tá? Todos eles se equiparam tecnologicamente e a evolução é isso. Nós não temos como voltar atrás, retroceder. Não retrocede mais, né? Tá. A própria rádio, como eu citei, né? Vocês conseguem retroceder? Impossível. Não. Como é que vocês conseguiriam hoje estar no mundo inteiro? Tem gente lá na China, do outro lado do mundo, nos acompanhando. Em vez de dormindo, estão nos acompanhando aqui agora. Bom, eu tenho mais uns segundinhos aqui, das 8 às 10 da manhã ou o tempo que for. Começa às 8. Começa às 8. No plenário. No auditório plenário da CIV. Tá. E aí um bate-papo com o Carlos, com o Felipe, e aí cada caso, vão explicando, vão colocando o lojista, vão colocando... O lojista a gente tem esse foco, né? Mas colocando cada um para compreender a dinâmica do seu negócio. É isso, né, Carlos? Sim, exatamente. A gente vai trazer um conteúdo bastante dinâmico, né? Para que as pessoas... não dá para assustar a turma também, né? Não. Imagina, a gente vai com alguns conceitos básicos, conteúdos dinâmicos também. E uma coisa muito legal que também a gente vai trazer nas nossas palestras são cases de sucesso. Empresas que começaram de uma maneira e que, usando a tecnologia, conseguiram evoluir também com algumas ferramentas que, de alguma maneira, são muito básicas também e que dão um ganho muito grande na operação. Então, isso é muito importante para que as pessoas consigam compreender na prática que também podem chegar lá. E o Felipe amanhã vai explicar para mais alguns, né, o que é o marketing digital, né, Felipe? Isso aí, a gente vai aproveitar que vai estar todo mundo reunido. E essa questão, como o Neivaldo trouxe, existem diferentes categorias, mas hoje na V4 nós temos um método e esse método ele se aplica a qualquer segmento. Tá? Eu tenho 4 pilares e amanhã, quem ficou curioso, eu vou desvendar eles e a gente vai explicar em cada um deles como se beneficiar disso para vender mais. Muito interessante essa palestra. Muito interessante essa palestra. Bom, Neivaldo, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carlos. Marco, último recado. Ainda dá tempo das pessoas se inscreverem hoje. Tá? É gratuita a palestra? Gratuita. É gratuito e quem chegar... Começa às 8 a palestra, mas antes disso vai estar rolando um café da manhã. Que a gente obrigado pelo convite, então apareçam mais cedinho aí para tomar o café. Notícias da hora, depois retornaremos.